Irmão Gilberto, que está oferecendo esse culto em ação de graças, o faz pelos seus 40 anos de conversão, que aconteceu durante esta semana. Há 40 anos ele estava nesta igreja, ouviu a mensagem e veio à frente, entregando a sua vida a Jesus, e desde então nunca nos deixou. Tivemos que aturar o Gilberto até hoje, e o aturamos com muito prazer, com muita alegria. Mas ele nos lembrou que, naquela oportunidade, o pregador fui eu que preguei há 40 anos atrás, não é? Que eu usei um texto, o texto de Lucas 10, 38 a 42. Pois eu vou usar esse mesmo texto hoje, aproveitando a celebração dos 40 anos, não é? Pouca gente se lembra quando se converteu, e muito menos o texto da pregação do seu dia. O Gilberto tem essas coisas, ele tem uma mente realmente privilegiada, não é? Já não é de hoje que eu às vezes não sei o nome do membro da igreja todo, e Gilberto, ele diz na hora, nome, sobrenome, tudo direitinho. Mas às vezes eu ligo para ele, aquele irmão assim, ele consegue identificar, sem ir ao arquivo, né? Ele é um arquivo ambulante. Ele é o administrador da igreja e a gente dá graças a Deus por isso. Então vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, vamos ler dos versículos 38 a 42. Como nós temos versões diferentes, vou usar o Jesse, que está nos ajudando na regência, por causa das férias do nosso ministro de música. Ele vai fazer a leitura com os irmãos que têm as Bíblias que não são da NVI. Todas as versões que não são da NVI vão acompanhar a leitura do Jesse. E os irmãos da NVI vão repetir o mesmo versículo até o final, do 38 ao 41. Então, Lucas 10, 38 a 41, os irmãos que não têm a NVI vão acompanhar, vão ler juntos com o irmão Jesse. Assim que ele terminar a leitura do 38, os irmãos que têm a NVI vão ler então o mesmo 38. Quantos trouxeram suas Bíblias? O livro? Isso aqui a nossa igreja conseguiu, puxa vida. Não tenho o que reclamar, nem consigo ver quem não levantou. É tanta Bíblia levantada que quem não trouxe se escondeu direitinho, não precisa nem se preocupar, porque não deu para ver, meu querido. Não, eu trouxe aqui no celular. Ótimo, é ótimo Bíblia no celular, graças a Deus. Para você não ler no ônibus, para você ler no seu serviço, mas não deixe de trazer a sua Bíblia, o livro, quando você vem à igreja, porque nós éramos, os muçulmanos nos chamam de o povo do livro. Então, nós somos o povo do livro, né? Da palavra de Deus. Vamos lá, então. Jesse, pode ler do 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu boa parte, a qual não lhe será tirada. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta padaria tem sido conhecida pela maneira especial como seus pães são preparados.
Sem dúvida, há um diferencial na maneira como são feitos, o que torna, às vezes, o se comprar pão nesta padaria uma verdadeira pesquisa. Não foi, portanto, difícil observar a dificuldade de um homem que estava diante das vitrines com os mais variados tipos de pães. Ele nem quis pegar a senha. Primeiro, ele resolveu se dedicar a escolher o pão que ele iria comprar. Olhava um, olhava o outro, perguntou sobre alguns a uma das funcionárias, suspirou, pensou, e aí escolheu o pão para comprar. E falou consigo mesmo, mas o suficiente para ser ouvido pelos que estavam mais próximos. Creio que escolhi o melhor pão desta padaria. Provavelmente, ao chegar em casa, ele deve ter dito à esposa, aos filhos, ou lá, quem ia tomar café com ele, este é o melhor pão daquela padaria. Bem, meus amados e amadas, há muitos que levam isto a sério na vida. Escolher o melhor, comprar o melhor, fazer o melhor. E porque ninguém sabe, ninguém aqui sabe se vai estar vivo ou viva no próximo minuto, eu vou logo dizer, com certeza, a melhor escolha que se pode fazer nesta vida é escolher ter um relacionamento correto com o Senhor Jesus Cristo. É fazer de Jesus Cristo, Jesus Senhor e Salvador absoluto. Porque nenhuma escolha, por melhor que tenha sido, que seja, e nenhuma há de ser melhor do que esta, fazer de Jesus Senhor e Salvador absoluto. Neste episódio do Evangelho de Lucas, nós vamos ter Jesus dizendo sobre Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Se você não assimilar nada do que nós vamos falar, do que eu vou falar durante os próximos minutos, então, por favor, foque no seu coração isto, coloque pelo menos isto em sua mente. Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. Isto é, tomá-lo como Senhor de sua vida, aprender dele e com ele. E Jesus disse sobre isto, ela escolheu a melhor parte e isto não será tirado dela. A escolha de Jesus, ao escolher Jesus, há de ser sempre a melhor escolha que se pode fazer. E esta melhor escolha, se ela foi feita um dia por você para valer, se você um dia escolheu Jesus de verdade para valer, ninguém vai tirar esta escolha mais de você. Pode ter certeza disso. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, quem me escolheu, e ninguém pode tirá-lo mais da minha mão. Então, querido, querida, escolha Jesus. Não escolha um pastor antes de escolher Jesus. Não escolha uma igreja antes de escolher Jesus. Um famoso ator conhecido pela maneira exuberante de recitar monólogos, de representar na mesma peça um mesmo personagem, foi convidado para participar de um jantar. Após a refeição, o anfitrião perguntou ao ator se ele poderia recitar do jeito que só ele sabia fazer, algum poema ou, quem sabe, a parte de alguma peça, de uma encenação. De imediato o ator consentiu em fazer isto, mas impôs uma condição, que entre os convidados alguém lhe desse uma sugestão. Fez-se então um completo silêncio. Ninguém tinha algo para sugerir, ninguém queria, na verdade, arriscar-se, pedir ao ator que recitasse ou que representasse algo que, de repente, não estivesse na sua altura, não fizesse justiça à fama que ele tinha. Como ninguém se manifestava, havia entre os convidados um pastor, já idoso, trajando o seu colarinho eclesiástico. Ele levantou a sua mão e perguntou, o senhor conhece o Salmo 23? Conheço, disse o ator. Então o senhor poderia recitá-lo para nós? Para surpresa geral,
o ator disse, sim, terei prazer de recitar o Salmo 23, também chamado, né, de o Salmo do Pastor, mas com uma condição. O senhor, reverendo, depois que eu recitá-lo, o senhor também vai recitar esse salmo. Combinado? O pastor ficou surpreso, eu não esperava aquilo, mas acabou concordando. Mas disse, pobre de mim, o que vai ser de mim? Recitar alguma coisa depois que o senhor recitar? Mas se essa é a sua condição, eu aceito. Não vamos perder a oportunidade de ouvi-lo recitar este salmo. Vai ser algo inesquecível, né? Para nós todos aqui. O ator levantou-se, foi à frente, os convidados e recitou o Salmo 23. O tom da sua voz era aveludado, modulação perfeita, gesticulação sem defeitos. Quando o ator chegou ao final, as pessoas irromperam num contagiante aplauso, ficaram de pé. Tal a maneira como aquele homem recitou o Salmo 23. Mas agora era a vez do pastor. O velho pastor se levantou, foi à frente e começou a recitar o Salmo. Não, a sua voz não era aveludada, era áspera e falha. Há irmãos que já perceberam que eu tenho tido falhas, às vezes, na minha voz. É muito tempo, irmãos, de pregação. E aquele pastor já velho já devia estar com esse problema de tanto pregar, né? Sua voz às vezes falhava. E ele falhou na recitação. Recitou, mas houve momentos que a sua voz fez aquela mudança, né, involuntária que ela faz. Não havia beleza em termos de gestos por parte do pastor, ele não sabia fazer aquilo, a sua dicção era sofrível. E quando ele terminou, não houve aplausos. Ninguém se levantou. Mas havia lágrimas. E alguém que estava naquele jantar afirmou, não havia ninguém sem os olhos marejados de lágrimas. O ator então se levantou, pôs o seu braço em volta do velho pastor e disse, senhoras e senhores, eu recitei o Salmo 23, porque eu conheço o Salmo 23. Eu conheço esse salmo, mas este homem conhece o pastor desse salmo. E foi isso que fez toda a diferença. Vocês me aplaudiram, mas vocês choraram pela recitação dele. Ele conhece o pastor do salmo. Jesus é o bom pastor, é o pastor do Salmo 23 que veio até nós. Então, escolha Jesus sobre toda e qualquer coisa na sua vida e escolha Jesus como seu Salvador, seu Senhor, seu pastor. No relato do Evangelho que nós lemos, nós temos as atitudes de duas irmãs, Marta e Maria. Maria nós chamamos de Maria de Betânia ou Maria, irmã de Lázaro. E quantas já foram as mensagens pregadas sobre este texto? Nós sabemos que em Betânia havia uma família que mantinha uma amizade especial com Jesus. Era a família que tinha um homem, Lázaro, com suas duas irmãs, Marta e Maria. Essas duas irmãs, com certeza, tinham várias maneiras de ser que faziam com que elas parecessem uma com a outra, mas, sem dúvida, havia também algumas maneiras nelas que as tornavam bem diferentes. Elas tiveram os mesmos pais, elas foram criadas no mesmo ambiente, mas havia realidades nelas diferentes. Sabe, nós aqui na igreja nos chamamos de irmãos e de irmãs. E nós vamos pensar nesse culto hoje. Porque nós estamos aqui como irmãos e irmãs e estamos cantando os mesmos hinos. E agora você está ouvindo essa mesma mensagem, vocês. Mas ao voltarmos, será que voltaremos para as nossas casas da mesma forma? Todos nós voltaremos da mesma maneira? Em alguns, sem dúvida, a mensagem não vai causar muita coisa, não vai provocar praticamente nada ou quase nada, mas em outros, esta mensagem poderá mexer, provocar, desafiar, consolar. Alguém já disse que, graças a Deus, essas duas irmãs tinham características diferentes em determinadas horas da vida, porque por causa disto nós podemos aprender algumas importantes verdades sobre como servir ao Senhor.
Nesse texto nós aprendemos sobre a importância de Jesus, dele entrar em nossas vidas, dele entrar em nossas histórias como Salvador e Senhor absoluto. No texto que lemos, Lucas escreveu que caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Lucas fez questão de destacar que foi Marta, quem recebeu Jesus. Há intérpretes do Novo Testamento que sugerem que esta afirmação significa que os 3 irmãos, ainda que morassem bem próximos, provavelmente no mesmo terreno, tinham, no entanto, casas separadas. Por isso, Marta pôde convidar Jesus para vir à sua casa, para onde Maria, sua irmã Betânia, também foi. Há uma hipótese bem antiga de que Simão, o leproso, teria sido pai de Lázaro, de Marta e Maria, ou teria sido marido de Marta. A interpretação tradicional é de que os 3 irmãos, no entanto, moravam juntos, pois eram solteiros, e que nesse episódio, Lázaro, o homem, estava fora, resolvendo assuntos pertinentes à sua profissão, e que Marta, por ser a mais velha dos 3 irmãos, tomou a iniciativa de chamar Jesus. Sabe, sem nos delongarmos muito nessas questões que não têm respostas satisfatórias, pensamos em Marta abrindo as portas da casa onde ela estava para Jesus. Há relatos dos evangelhos falando de Jesus em outras casas. Jesus, por exemplo, foi à casa de Pedro, um dos seus apóstolos, e curou a sogra de Pedro lá. Ele foi à casa de Jairo, o presidente da sinagoga, o dirigente da sinagoga. Ele foi à casa de um dos líderes do fariseu, ele foi à casa de Zaqueu. E se converteu, ele disse a Zaqueu: hoje eu vou à sua casa. Mas desta feita ele foi à casa de Marta, porque ela chamou, e de forma especial, não haveria esse destaque do Senhor sagrado, do escritor sagrado, se ela não tivesse feito esse chamado. Há alguma coisa importante que Lucas quis passar para nós. E uma delas é que se percebe que na casa de Marta, Jesus se sentia mais à vontade do que nas outras. Marta fez questão de mostrar o quanto Jesus significava para ela, o quanto Jesus significava, representava para a sua família. Marta nos ensina como é importante chamar Jesus para entrar na sua casa, porque é muito importante Jesus entrar na casa dos nossos corações. E apesar dessa atitude de Marta, vocês podem ter certeza, Jesus já tinha entrado no coração de Marta, como já havia entrado no coração de Maria. Nesse episódio, Jesus usa a casa que Marta abriu para ele, para ministrar seus ensinos. A gente pode ter certeza que ele usava a casa em Betânia para descansar muitas vezes, mas dessa vez ele aproveitou-se dessa oportunidade para ensinar, ministrar seus ensinos. Então foi Marta. Foi Marta quem deu a oportunidade de Jesus declarar a ela e para todos que estavam ali o que ele precisava ensinar. E não nos esqueçamos de que Jesus, foi a Marta que Jesus declarou um dos principais fundamentos da nossa fé, quando disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Ele há de ressuscitar Lázaro, um dos membros dessa família. Marta convidou Jesus para entrar em sua casa, porque ele já entrara no seu coração, já entrara no coração de Maria e já entrara no coração de Lázaro. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos e amigas ao alcance da nossa voz, quando Jesus entra na casa do nosso coração, nós ressuscitamos. Ele ressuscitou um dos membros desta família, Lázaro, e quando ele entra na casa do nosso coração, nós ressuscitamos. Estávamos mortos em nossos pecados, mas por causa de Jesus, ao desejarmos de fato nos livrar dos pecados, da condenação do pecado, do domínio do pecado, por causa daquilo que Jesus fez por nós, ele nos ressuscita para uma nova vida. Por isso nós precisamos escolher Jesus. Por isso você precisa escolher Jesus.
não pode deixar isso para depois. Podemos aprender também sobre o perigo de nos distrairmos, ainda que bem intencionados, em relação ao que realmente importa. Esse texto nos explica isso, nos mostra isto. O texto nos informa que Marta estava ocupada com muito serviço. A realidade é interessante, porque o muito serviço era por causa de Jesus. Jesus estava sempre com seus 12 apóstolos e outros discípulos. Então já havia pelo menos 13 adultos para comer. Eles chegaram juntos naquela casa. É claro que havia amigos da família que, quando souberam que Jesus estava lá, também foram para a casa de Marta. E isso explica o muito serviço de Marta. Ela tinha razão. Com muito trabalho, ela realmente percebeu que havia muito trabalho. Por isso não temos de criticar Marta gratuitamente. Nós temos as nossas Martas em nossas igrejas e ai de nós, se não fossem elas. Por exemplo, aqui não teríamos a geleia missionária, não teríamos refeições especiais em dias especiais, nossos adolescentes não estariam também tendo mais uma fonte para arrecadar recursos para o seu acampamento no carnaval. Mas, irmãos, atividades são importantes, mas há momentos e situações quando elas têm de cessar, ou diminuírem, ou serem racionalizadas. Porque a igreja existe e se reúne tendo como sua primeira função o culto a Deus, a adoração a Deus. Então precisamos cuidar que outras atividades paralelas ao culto não se tornem na vida da igreja ou para a igreja numa prática corriqueira. Quando se atende na hora do culto alguém que está passando mal ou alguém que entra em crise, não se perde a ideia de adoração, faz parte do culto. Lembremos-nos do bom samaritano, mas às vezes se fazem coisas no momento do culto que poderiam ser feitas em outros momentos. Às vezes agimos como Marta. Sim, amamos a Jesus, não há dúvidas. Quanto a isto, abrimos já as nossas vidas e as nossas histórias para Ele, mas não damos aos momentos de saber mais um pouco sobre Ele, sobre a Sua palavra, a devida prioridade. Por favor, eu não quero ser mal entendido no que eu estou dizendo, eu não quero ser ingrato. É pecado não cultuar, mas é pecado ser ingrato. É pecado ser injusto. Não quero então ser ingrato e nem injusto com pessoas que às vezes não têm outro tempo para ajudar a igreja neste ou naquele trabalho extra-culto, que não a do horário do culto. Verdade, nós dependemos da necessidade de tais tarefas e dependendo de como elas são feitas, elas também se tornam num culto, mas é preciso normatizar isto. É preciso haver mais apoio, mais envolvimento para que as pessoas não se repitam sempre e acabem lembrando de Marta, ou lembrando Marta, que mesmo atarefada por causa de Jesus, ela estava atarefada por causa de Jesus, mas não foi apoiada por ele. Não recebeu elogio dele. Marta, então, de repente, é a representação dos que na igreja se entregam ao ativismo em nome do fazer, do promover, mas estão negligenciando o aprender e aprender. Podemos aprender, então, também sobre a importância do estarmos sempre perto de Jesus. Naquele lar em Betânia havia sempre mais do que uma casa para Jesus, havia um lar. Jesus sabia que podia visitar este lar a qualquer momento. E ele sabia que nesse lar ele era amado 7 dias por semana, 24 horas por dia. Jesus carecia de casa própria, ele não tinha uma casa própria, ele diz que não tinha um lugar nem para onde reclinar a sua cabeça. Lucas 9:58. No início do Evangelho há uma referência a uma casa de Jesus, mas a gente entende que ele não permaneceu com aquele lugar fixo. Ficou mesmo depois sem um lugar certo para repousar, para chegar.
E ele sabia, então, que havia um lar sempre pronto para ele em Betânia. Havia uma espécie de porto de paz em Betânia para ele. Era um lugar no qual poderia chegar a qualquer momento e encontrar descanso e amor. Havia ali um ambiente no qual ele conseguia descansar das tensões que lhe impunham a vida. Jesus sabia não ser, na casa de Marta, ser apenas um convidado. Ele sabia que não era apenas um convidado. E sabia que era um convidado íntimo. Não há dúvida de que o Senhor Jesus amava as pessoas daquela casa. João, no seu evangelho, afirma que Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. João 11:5. E eu acho interessante essa ordem de João. Ele não diz Jesus amava Maria. Ele começa com Marta. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Talvez já preocupado, né? Que nós sempre tivéssemos críticas para Marta e não tivéssemos um pouco mais de compreensão. Mas naquele momento, queridos, naquele momento ela errou. Jesus não a elogiou. É muito bom saber que nós somos amados. Será que alguém tem dúvida disto? A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Maria procurava mostrar o seu amor por Jesus como uma cultuadora e discípula. No versículo 39 do nosso texto, nós lemos: Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Sabe, no Oriente Médio, a expressão ficar aos pés tinha sempre dois importantes significados. Significava estar prestando culto. Quando você se colocava aos pés de alguém, você estava prestando um culto àquela pessoa. Por isso as pessoas se prostravam aos pés da imagem dos deuses, da imagem do imperador. Porque se colocar, sentar-se aos pés de alguém era, de certo modo, uma maneira de dizer que aquela pessoa merecia ou devia ser cultuada. E Maria faz isso. Ela se deita aos pés de Jesus. Mas também significava ser um discípulo, um aluno, uma aluna. Então Maria de Betânia é descrita nesse texto como cultuadora e discípula. Então, quando as pessoas daquela casa viram Maria de Betânia aos pés de Jesus, entenderam que ela o estava cultuando e declarando que estava muito interessada a aprender e aprender dele. Maria percebeu Deus na pessoa de Jesus. Ela será mencionada no Evangelho de João como estando uma outra vez aos pés de Jesus, João 12, 1-8. Maria percebeu que não podia perder aquela oportunidade de estar perto de Jesus, de ficar com Jesus o mais perto possível. De certo modo, Maria de Betânia se antecipava ao apóstolo Paulo quando ele diz sobre Jesus: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses 3:10. É de suma importância. É muito importante retermos as palavras de Jesus em relação à atitude de Maria de Betânia. Todavia, apenas Marta, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Apenas uma é necessária. Nossas almas, nossas vidas, nossas histórias aos pés de Jesus. Nossas vidas entregues a Jesus. Nossa religião passando a se chamar Jesus. E porque essas realidades só se consegue por meio de Jesus através do seu Espírito Santo, então Jesus é a boa parte. Esta é a boa parte, Marta. Maria escolheu isso, não vai ser tirado isso dela. Ele, Jesus, é a boa parte. Porque Jesus é a paz que os nossos corações anseiam. Não uma paz verdadeira sem Jesus Cristo. Não uma paz verdadeira sem Jesus Cristo. Fora de Jesus. Jesus é a boa parte, porque Jesus é o descanso que nossas almas precisam. Sem Jesus Cristo, as almas vivem inquietas e podem se tornar
atormentadas. Quanta gente atormentada por causa do contexto que nós estamos vivendo. Não devia ser assim, irmãos, com aqueles que creem em Jesus, que professam Jesus como Senhor e Salvador. Não há por que as nossas almas estarem inquietas como se a nossa vida não interessasse a Ele, ou como se alguma coisa pudesse acontecer com a nossa vida sem que Ele não estivesse atento ou não estivesse permitindo. Jesus é a boa parte, porque Jesus é a vida que pode ser chamada de vida eterna. Eu sou a vida, Ele diz. Tudo o que se chama de vida sem Jesus Cristo é espectro de morte. É o que Ele disse a Maria. E é o que Ele diz então a nós hoje, através do Santo Espírito, se o escolhemos, se o recebemos como a boa parte. Isto não será tirado de vocês. O pecado, por mais tentador que seja, não pode tirar Jesus de nós. Não pode. A dor, por mais intensa que seja, não pode tirar Jesus de nós. O medo, por mais sutil que seja, não pode tirar Jesus de nós. E a morte, por mais impiedosa que seja, não pode tirar Jesus de nós. Porque Ele é a vida, Ele é a vida e Ele é a vida. Você já escolheu a melhor parte? Se você já escolheu Jesus, você já escolheu a melhor parte de tudo que a vida tem. Se você ainda não fez isso, você pode ter escolhido o melhor de tudo. A melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro, o melhor doce, sei lá, o melhor sujeito para ser seu namorado, a melhor moça para ser sua namorada, mas você não escolheu o que de fato é o melhor sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo. Então venha Jesus, se você ainda não fez essa escolha. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para domingo que vem. Faça isso agora. Vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar. Enquanto estamos com olhos fechados, quero dar uma oportunidade nesse momento. Se alguém entre nós ainda não deu sua vida a Jesus, que ainda não escolheu Jesus como seu melhor, faça isso agora. Se você vai fazer isto agora, ou quer fazer isto agora com a ajuda do Espírito Santo de Deus, levante a sua mão onde você estiver, na galeria, aqui embaixo, aqui no anexo, para que a gente possa ver, depois encaminhar você é um pastor para que ele possa lhe ajudar. Se você está na internet, nos assistindo, quer dar também a sua vida a Jesus, o chat, há essa oportunidade, você se comunica com a internet, dê o seu nome, um meio de nós nos comunicarmos. Isto é um convite, irmãos, é um convite. Um convite a gente faz respeitando a quem nós estamos convidando e por isso não podemos extrapolar os limites. O convite está sendo feito. Não é a palavra do pastor que pode convencer você, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você está sentindo que o Espírito está se movendo em você, está querendo convencer você disso, não resista. Se você é alguém afastado do Senhor, um dia já o recebeu como seu Senhor e Salvador, mas está vivendo longe dele. Você sabe que ele é a melhor parte, você escolheu ele como a melhor parte, mas não está vivendo as consequências dessa melhor parte. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor, hoje, agora. Que Deus os abençoe, queridos, a todos e nos dê uma semana onde possamos refletir sobre isto. Se já escolhemos Jesus, vivamos à luz dessa realidade. Se ainda não fizemos, não vamos retardar esta nossa escolha. Vamos passar então a direção
Final de culto.